Amados irmãos, muito boa noite. Eu estou muito feliz estando aqui junto aos irmãos, pela graça de Deus, conheci a quinta igreja presbiteriana ontem de manhã, falei aqui aos irmãos também nesta igreja, a sexta igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Estou me sentindo muito bem. Eu tenho uma filha em São Paulo, a do meio, são duas para lá e duas para cá, que frequenta a igreja presbiteriana Semear, em Brasília, pastorado pelo reverendo Emídio Garófalo. E eu estou passando as notícias para ela. Ei, minha filha, estou aqui junto aos calvinistas. E ela está toda feliz lá, sempre fazendo uma pergunta ou outra a mais. Eu estou muito contente. Essa noite eu pretendo, se o tempo der, falar com os irmãos. Primeiro vou fazer uma apresentação do trabalho missionário xerente, e nós vamos cantar um hino em língua xerente. Vocês vão cantar comigo, eu vou cantar as estrofes. Vencendo, vem Jesus, não quate da escondi. Eu vou cantar as estrofes, duas, e vocês vão cantar o coro comigo. Vocês hoje vão cantar em língua indígena, e ninguém vai poder dizer que a sexta igreja presbiteriana de Belo Horizonte não fala língua estranha. Todo mundo cantando comigo. E depois, se o tempo der, eu quero passar uns slides do nosso trabalho lá, que vai desde 60 até a presente data. Mas eu estou dizendo, se o tempo der, porque eu achei que eu deveria falar para os irmãos, antes da minha apresentação, alguma coisa sobre a configuração geral do movimento do Evangelho entre as tribos indígenas do Brasil, e falar um pouquinho sobre mim mesmo. Eu vou fazer uma apresentação do trabalho xerente muito assim, triunfante, quase triunfalista. Então eu tenho que falar um pouquinho por que eu estou fazendo isso, porque talvez um outro colega meu iria fazer de modo diferente. Então eu quero que os irmãos saibam por que eu estou fazendo uma apresentação triunfalista, triunfante, melhor dizendo. Em primeiro lugar, a configuração do movimento do trabalho da pregação do Evangelho entre os índios do Brasil. Hoje nós estamos falando, aliás, Isaac Costa escreveu um livro intitulado Confins da Terra. Confins da Terra foi... Não, de todas as tribos. Confins da Terra é Ruth Turker, né? De todas as tribos, onde ele fala, trazendo a ideia de Ralph Winter, que falou também das três ondas missionárias. Ele fala das três ondas missionárias aos indígenas do Brasil. A onda estrangeira, missionários que vieram de fora para comunicar o Evangelho aos nossos indígenas, enquanto nós estávamos aqui dormindo em berço esplêndido, não é? Um trabalho que já completou um século, missionário entre os índios Terena, Mato Grosso do Sul. Essa é a chamada primeira onda, a onda estrangeira. A segunda onda é a onda dos nacionais, quando que os missionários nacionais começaram a pensar em indígenas do Brasil e serem enviados aos indígenas do Brasil. E eu faço parte dos primeiros missionários dessa onda nacional. E agora vem a terceira onda, a onda dos obreiros nativos, dos pastores indígenas, dos líderes indígenas, dos missionários indígenas, as três ondas. Há poucos dias, nós criamos aí um grupo no WhatsApp, que chama justamente Três Ondas. Eu sugeri para não, puxa vida, Smith,
Fugiu o nome. Depois dos 18 é assim. Sugeri e ele aceitou e escolheu um nomezinho bonito, 3 Ondas. Poucos dias já estamos com mais de 100 aí no grupo, né? Isso, e cada dia outro, coloca aquele líder lá daquela etnia, coloca aquele missionário. Outro dia um missionário da primeira onda que está lá nos Estados Unidos, David Bailey, que eu conheci pessoalmente, entrou aí no grupo. Então a coisa está crescendo dessa natureza. A outra coisa que eu quero dizer é que a segunda onda de missionários brasileiros aos índios realmente começou ali pelo fim dos anos 50 e começo dos anos 60. Mais ou menos a época que eu e minha esposa Gudrun fomos para o campo missionário. E o detalhe foi que, da mesma maneira que aconteceu conosco entre o Xerente, parece que aconteceu com os demais nas outras tribos, nas outras etnias. Muito pouco fruto nos primeiros anos, não é? Lá entre o Xerente, foram 33 anos de trabalho, estudando a língua, fazendo amizade com o povo, conhecendo a cultura, comunicando o Evangelho na maneira que poderíamos comunicar. Alcançamos frutos, sim, mas crentes isolados, são 64 aldeias Xerente, mais de 4.000 indivíduos, e os crentes isolados, mas não se reuniam como igreja, e não tinham como a gente reunir, fazer trabalho de discipulado e coisa dessa natureza, era tudo muito difícil. E mais ou menos esse quadro, essa configuração, estava sendo a realidade nos outros trabalhos também, onde estavam os nossos colegas da segunda onda. E agora, com o movimento grande que nós temos, eu fiquei pensando que parece que houve 3 fatores que foram decisivos para a coisa acontecer como aconteceu. Em primeiro lugar, porque o indígena leva tempo para mastigar uma informação nova e aceitar que aquela informação nova é boa para eles. E como o regime é comunitário, é mais difícil de haver decisões individuais isoladas. É preciso que toda a comunidade resolva que aquele é bom para nós. Então isso aí leva um certo tempo, né? Um tempo para testar o Evangelho. O outro fator, esse é um fator humano, é um fator social, antropológico, né? Um outro fator antropológico também, que eu acho que ocorreu entre o Xerente, possivelmente também nas outras etnias, é que as sociedades indígenas são geralmente gerontocráticas. Quer dizer, são os idosos, os anciãos, que mandam, que falam, que têm autoridade, que tomam decisões. A pessoa na idade dos seus 25, 30, 35 anos, por ali, não tem autonomia para tomar decisões, coisas administrativas, reunir o povo, por exemplo. Lá no Xerente começa ali pelos 45. 45 anos para frente, você tem 4, 5, 6 filhos, já casou uma filha, já casou um filho, aí você é imptocrdá. Quer dizer, nascimento amadurecido, não é? Aí você pode falar. E os nossos crentes lá entre o Xerente, a maioria eram novos, porque eram os estudantes. Nós começamos com a educação, implantando o antigo primário na aldeia. Então evangelizávamos, um pouco mais difícil de ganhar aquelas pessoas de idade, as autoridades da aldeia, que hoje temos, pela graça de Deus, até a pajés
nós temos convertidos lá entre o gerente, pela graça de Deus. Então, esses fatores aí são dois fatores sociológicos, antropológicos, que parece que fez com que a coisa demorasse. Mas um terceiro fator é o fator divino. É aquilo que os nossos queridos irmãos pentecostais gostam de dizer, o mover de Deus. Irmão? Deus tem o seu tempo certo para mover os corações. Então, de repente, depois de 33 anos, quando surgiu a primeira igreja xerente, o primeiro índio xerente que reuniu os crentes para adorar a Deus, louvar a Deus e realizar o trabalho de Deus, sem a presença dos missionários, até então, só havia culto na aldeia quando os missionários estavam lá. Os missionários foram embora, não tem culto. Ninguém toma a iniciativa para se reunir. Mas aconteceu, lá no Xerente, talvez isso aconteceu em outras etnias também, que chegou a era que nós estamos chamando a era dos caciques novos. Os caciques de aldeia antigamente eram todos anciãos, idosos. Mas o Xerente descobriu que os anciãos eram bons para tratar os problemas indígenas, problemas xerente. Mas quando era uma relação interétnica, para tratar com o branco lá fora, o velho não sabia tratar. Então eles começaram a eleger caciques novos, pessoa de 25, 30, 35 anos. Não é? Então, de repente, um jovem na aldeia, foi o que aconteceu com Isaías Sisapi Xerente. Ele era um crente consagrado a Deus, fiel lá na aldeia dele. De repente, o elegeram cacique, a aldeia Brejo Comprido, Curacorere, o nome da aldeia. Ele foi eleito cacique. Então, de repente, ele está mandando. Ele está reunindo o povo. Ele está dando conselho. Ele está distribuindo atividades e trabalhos. Então, virou ancião. Só não pode pegar a burduna. A burduna só os anciãos que pegam. Falando apoiado na burduna. Mas então ele sentiu, agora eu posso reunir os crentes. Então ele convocou os crentes, e eu fui surpreso, eu fui de Brasília, ele ligou para mim, eu estava em Brasília, ele, pastor, venha porque tem uma meia dúzia de índios querendo se batizar aqui. Eu preparei a viagem, fui lá com a minha senhora, me deram lá uma casinha, arranchei lá e tal, preparando os índios. Sabe quanto nós batizamos? 25. Naquela viagem. Mas logo que eu cheguei, eu percebi que tinha uma casinha ali desacupada, como a gente fala lá, casinha desacupada ali, e eles pegaram aquela casinha para reunião, escreveram lá, puseram uma tabuleta lá, o Aptaquasa Oré da Manhã da Cicrenton Zé, a casa de se reunir para Deus. Lá estava a primeira igreja xerente, né? Aí eu vi aquilo e perguntei, mani quase canhã, o que é isso aqui, né? Aí um menino chegou com muito entusiasmo e disse, não, pastor, aqui nós a resolvemos assim, a quarta, viu? Quarta-feira a gente pode até dispensar. Mas no domingo, aqui nós não dispensamos, tem culto para Deus aqui na aldeia. Louvado seja Deus. Né? E de repente eu estou escutando que a coisa está acontecendo ao mesmo tempo lá entre os Yanomami, lá entre os Carajá, lá entre os Chavante, eu não fui lá, o Isaías Sisapi não foi lá. Está acontecendo um mover de Deus, amados irmãos, entre as tribos indígenas do Brasil. E nós temos hoje uma liderança forte entre os índios do Brasil, a terceira onda muito fortalecida, o CONPLEI, Conselho Nacional de Líderes e Pastores Indígenas, com um presidente que é um reverendo presbiteriano, estou certo? Henrique
o Terena, Henrique Terena, pessoa maravilhosa. Paulo Nunes, o secretário executivo, pessoa maravilhosa. Então, uma liderança enorme aí. Por isso, meu irmão, nós, missionários da primeira onda, da segunda onda, temos uma responsabilidade enorme de preparar esses missionários aí, essa liderança indígena. É por isso que o missionário precisa ter, ele não vai lá só evangelizar e ganhar os índios para Cristo, e depois chamar um pastor, como o pastor Cássio falou de manhã, né? Chamar um pastor para ir lá organizar a igreja. Ele que tem que fazer esse trabalho. Ele evangeliza, ele planta a igreja, ele faz a formação da liderança, mas ele precisa ter preparo teológico. Eu me lembro de Ronaldo Lidório, um dos nossos missionários, que foi mais bem preparado para o campo missionário, foi Ronaldo Lidório. Estava contando para o Cássio, eu era professor no início dos anos 80, da Missão à Lei, em Brasília, e Ronaldo Lidório foi fazer o curso lá. Né? E ele disse para mim, eu nunca me esqueci disso, porque eu tenho uma preocupação muito grande quanto à formação do missionário. Formação teológica, formação missiológica do missionário. E eu me lembro direitinho que o Ronaldo disse assim, pois é, quando eu falei para o reverendo Leonardo Schelksvik, assim que pronuncia o sobrenome dele, é por aí, quando eu falei para ele que eu ia para onde ele foi, os Cocama fica em Gana, exatamente. Que eu ia lá para traduzir a Bíblia, o reverendo Leonardo disse, não vá sem conhecer as línguas originais, o grego e o hebraico. E Ronaldo foi, se preparou, bem preparado, por isso nós temos um missionário dessa linha, e desses missionários que nós precisamos. Vejam os missionários que fundaram as nossas denominações. Simonsen, com os presbiterianos. Big Bay com os batistas. Calley com os congregacionais. Eles eram formados. Eram missionários de elite. Eles que fundaram os primeiros seminários e formaram os primeiros pastores. Nós somos, se eles fossem radicais, aqueles radicais que são convidados para passar 3 meses no campo, 1 ano no campo, 3 anos no máximo no campo, né? Quando eu fico pensando essa leva, eu dou graças a Deus pelos missionários temporários que estão indo hoje, aqueles que estão saindo dos bancos da igreja, quase que diretamente para o campo missionário, fazendo curso de 2, 3 meses, tudo bem, vão, fazem alguma coisa, né? Mas eu fico pensando, se a gente fizer só assim, no futuro, qual vai ser a classe de missionários que nós vamos ter? A qualidade dos missionários que nós vamos ter. Os missionários são os iniciadores, como Paulo. Por que Paulo edificou o que ele edificou? Porque ele tinha formação para isso, educado aos pés de Gamaliel. Né? Ele tinha essa formação. Então o missionário precisa ter essa formação, é uma das nossas preocupações. Eu falei com o Cássio, hoje, o pastor Cássio, né, que é nessa função nossa, de dar o conhecimento teológico, missiológico para os nossos candidatos indígenas, talvez está na hora de nós até formarmos um currículo. Um currículo, esse é o currículo diferenciado, não baseado na nossa cognição lógica, mas baseado na cognição relacional concreta das nações indígenas e de outros povos de comunicação oral, não é? Um currículo adaptado, diferenciado, para formar a nossa liderança indígena. Desculpe, irmão, fazer essa introdução, mas eu achei que era bom a gente ter um conhecimento
de como a coisa vai aí. Agora um pouquinho de mim mesmo. Lá em casa, os meus filhos, o pessoal que me conhece, costuma dizer que eu sou pessoa do tipo alto astral. Que eu só vejo as coisas boas nesse mundo. Eu não sei se é dom, mas eu tenho um jeitinho de contornar assim o sofrimento, né? Contornar as dificuldades. Que eu sempre estou contente, a coisa sempre acontece na minha vida, tudo bem. Eu vejo colegas ao lado sofrendo, passando dificuldade, alguns chorando e tudo, né? Aí eu falo para minha esposa, a Gudrun, né? Sabe que a Gudrun é alemã, não é? Veio da Alemanha com 2 anos, e eu costumo dizer, made in Germany, especially for me. Fabricada na Alemanha, especialmente para mim. Eu costumo dizer para ela que eu sou uma pessoa de sorte. Ela diz, não, Rinaldo, não fala que você é de sorte. Fala que você é uma pessoa abençoada. Não posso. E meus colegas? Eles não são abençoados? De toda a nossa turma de Peniel, dezenas, da década de 50, só eu e o pastor Gunter, meu colega, que estamos trabalhando entre os índios. Vários já morreram, foram para a glória. Outros estão inutilizados em cadeira de roda. Outros estão doentes, não podem mais voltar para o campo, não tem condição. Teve um que faleceu agora, grande colega, estava com, como se chama, Alzheimer. Durante muitos anos, agora faleceu. Não é? Encontrei com um em cadeira de rodas, lá em Peniel, na última comemoração que tivemos lá. Só nós dois. E o coitado do meu colega, pastor Gunter, e a esposa dele, é um sofrimento em cima do outro. É uma enfermidade em cima da outra. A gente está sempre orando por eles, sempre. E eu aqui bonitão. Andando por esse Brasil todo. Não é isso? Agora, minha mulher é diferente. Ele é o tipo da pessoa sofredora, que vê dificuldade, tudo é difícil. Quando ela vai fazer uma coisa, ela tenta só uma vez. Ela não tenta 2, 3, não. Se não dá na primeira, na segunda ela já joga no chão. Né? E vê as coisas sempre assim pelo lado esquerdo, então eu tenho aquele cuidado com ela e tudo. Tanto é que quando a gente canta aquele hino bonito, né? Graças dou por esta vida. Eu canto a minha parte e ela canta a dela. Graças pelo azul celeste, ela, e por nuvens que também. Aí eu entro, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm. Mas a coisa vai assim, vai assim. Então não se surpreendam se o meu relatório é muito triunfante, porque é assim mesmo. Então vou falar, pode colocar lá, querido, triunfos no trabalho missionário xerente. Aparece ali também, né? Triunfos no trabalho missionário xerente. E eu gostaria de ler para vocês, já que vai aparecer lá, para nós lermos. Triunfos no trabalho missionário xerente. Tá, ali não aparece, não? Liga ali para eu acompanhar, por favor. Eu acho que acompanhando assim, dá para gravar melhor as coisas que a gente está falando. Uhum. Então vamos ler juntos o versículo, tema, o texto da nossa apresentação. 2 Coríntios 2,14. Juntos, mas graças a Deus
que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Então vocês sabem que a palavra triunfo veio de uma comemoração que se fazia em Roma para receber os generais, os capitães, que voltavam vitoriosos da batalha. E Paulo usa essa palavra para dizer que Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O crente é sempre vitorioso. O obreiro de Deus é sempre vitorioso. O missionário é sempre vitorioso. Deus nos conduz em triunfo e por todos os lugares onde andamos, não é? Deus manifesta o bom perfume de Cristo, o aroma do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos irmãos? Então eu quero falar hoje sobre alguns triunfos que Deus nos deu lá no campo missionário. O primeiro triunfo, pode passar, o primeiro triunfo foi o triunfo na adaptação no campo missionário. Adaptar-se num campo missionário não é fácil. Língua diferente, cultura diferente, ambiente diferente, alimentação diferente e assim por diante. E alguns não, clima diferente. Ou muito frio, ou muito calor, né? E alguns não aguentam e voltam. Sim, a estatística sobre a volta do campo missionário por não se adaptar à região é bastante grande. Tanto é que os missiólogos chamam esse fenômeno de choque cultural. O camarada chega lá e leva aquele choque. Eu não tive muita dificuldade não, porque eu nasci, aliás, diria o gerente, eu me nasci numa fazenda no interior de São Paulo, menino, né? Camisa aberta aos peitos, pés descalços, braços nus, e vai por aí, não é? Andando a cavalo, andando a pé, atravessando rios, essa coisa toda. Então, quando cheguei lá no sertão de Goiás, hoje Tocantins, eu estava em casa. Muito bem. Mas minha senhora, vinda da Alemanha com 2 anos, criada em São Paulo, nunca tinha enfrentado uma vida no sertão, foi muito difícil para ela. A coisa mais difícil para ela era acender o fogão de lenha de manhã cedo. Aí eu ensinava para ela, ó, você põe aqueles gravetinhos primeiro, um papelzinho por baixo, depois que o fogo está aceso, você vai pondo os paus maiores, né? A lenha maior e tal. Não, ela metia aqueles paus ali no fogo e queria que acendesse. Né? Aí eu fiz uma garrafinha com querosene, furei, para ela jogar uma querosene. Tudo bem, ajudou, mas era uma fumaceira. Né? Um belo dia, meus irmãos, cheguei na cozinha, a cozinha estava toda cheia de fumaça. E a coitadinha estava lá com os olhos vermelhos, chorando. Eu digo, eita, agora eu vou ter que ser marido e pastor ao mesmo tempo. Né? Eu cheguei para ela assim, com cuidado, falei assim, Gudro, olha uma coisa. Esses objetos aqui, o fogo, a lenha, o fósforo, o próprio fogão, são seres inanimados. Né? E nós somos seres animados. Então, os seres inanimados não podem dominar os seres animados. E ela, como tem sempre uma boa tirada para tudo, ela vai mesmo chorando, eu sei, mas eles dominam os seres desanimados.
Mas ela aprendeu e se adaptou. Cada bolo que acabou saindo daquele fogão, cada pão que saía daquele fogão, e foi realmente uma adaptação perfeita àquela situação. Até que abriram a Belém Brasília, não é? E o botijão de gás chegou lá. Aí a gente podia comprar fogão a gás e acabou aquela história. Mas foram anos ali em cima do fogão de lenha, a gente aprendendo e acostumando. Para mim era tranquilo, mamãe cozinhando e eu com meu irmão sentado, quentando fogo na taipa do fogão. Ela não. Adaptação no campo missionário. Em segundo lugar, triunfo na criação da família. Quando eu saí, final da década de 50 de São Paulo, minha família é muito grande, papai, mamãe, 9 irmãos, nós éramos. Todo mundo com medo, porque naquele tempo, os índios estavam lá, não estavam na mídia. Não tinha Índia candidata a vice-presidente. Né? Não tinha Índia eleita a deputada, agora eleita, tem uma Índia deputada, não me lembro se é estadual ou federal. Né? Não, o Reinaldo vai lá para o meio dos índios, como é que ele vai viver lá? Vai morrer afogado, vai se perder na selva, os índios vão comer ele lá. Eu era magrinho. Né? Mas Deus nos levou para um lugar maravilhoso, cidade de Tocantins, no estado de Tocantins, norte de Goiás, naquele tempo. E lá Deus nos deu 7 filhos maravilhosos. Assistência médica pouca, minha mulher enfermeira e eu curioso. E fiz o parto da minha mulher nos primeiros 6 filhos. Né? Não foi sem saber nada de tudo, porque no meu treinamento missionário foi um médico obstetra lá, e nos deu aula uma semana inteira de como se faz um parto. Então eu tinha a ideia, e minha senhora enfermeira também, peguei meus 6 filhos, maravilhosos meus filhos, lá brincando nas matas, nos rios, com os índios e tudo, os meninos e as meninas índias, não é? Nenhum osso quebrado, nenhuma picada de animal peçonhento, vejam o Reinaldo sortudo. Nenhuma doença tropical, nenhum filho revoltado porque o pai é missionário e a mãe são missionários, e nenhum filho prejudicado na sua carreira profissional pelo fato dos pais serem missionários. Meus filhos amam aquele lugar do Tocantins. Para os meus filhos, o Tocantins não é o campo missionário do pai, não. Tocantins é nosso torrão natal. E eles vão lá hoje só para ver os índios e ver os amigos, as amigas que eles tinham quando criança lá, e para brincar lá nos pontos. O Tocantins tornou-se ponto turístico, né? Jalapão, né? As praias do Tocantins. Então eles vão lá, adoram aquele trabalho, aquele lugar. Tão bom, eu também me adaptei tanto que eu até fiz um hino para o Tocantins. Fiz um hino para o Tocantins. Ó meu cerrado imenso, meu chapadão de areia, meu rio de águas claras por entre a mata onde serpenteia. Porque é assim lá. Ó meu cerrado imenso, aliás não, cerrado não, cerrado. Ó meu cerrado imenso, meu chapadão de areia, as flores mais cheirosas, as frutas mais gostosas brotam do teu chão. E vai por aí. Assim, uma adaptação da família no campo missionário, triunfo da família. Opa, apertei errado aqui. Vamos lá de novo. Chego. Terceiro, triunfo na área da educação.
trabalho lá começou porque nós fomos convidados por um cacique xerente para caducar os seus filhos, na linguagem dele. Abrimos, tinha lá uns 4, 5 elementos xerentes que falavam, que sabiam ler um pouquinho, daquele tipo Seacá, Viavá, Elioló, Cavalo. Né? Então implantamos o antigo primário na aldeia, as 4 primeiras séries do ensino fundamental hoje. Alugamos casa, até compramos casa na cidade para eles irem fazer o ginásio na cidade, ginásio Batista do Tocantins, famoso no contexto batista, professoras de saudosa memória como Beatriz Rodrigues da Silva, Margarida Lemos Gonçalves. Meus filhos tiveram o privilégio de estudar lá com eles, com elas, com aquelas professoras e outros professores também. Então os indígenas iam fazer, completar os estudos lá na cidade, e nós fizemos também o trabalho de preparo de monitores xerentes, de professores xerentes. De modo que, na década de 80, um pouquinho, segunda metade de 80, quando a Secretaria de Educação do Estado de Tocantins assumiu a liderança da educação indígena, eles já pegaram professores que tinham sido formados por nós. Né? De modo que o xerente, eles dizem, quem trouxe a educação para o povo xerente foi a missão. Amém? Aí tivemos um triunfo tão grande, e isso aí foi tão longe, que hoje eu pus aqui 78, mas temos muito mais de 80. Entre funcionários diversos, professores, diretores de escola, hoje, todos eles foram alunos dos missionários quando criança, quando adolescente. Nós temos, eu pus aqui 38, mas mais de 40 agora, estudantes xerentes com curso superior. E temos 3 que estão fazendo mestrado. Tem um que está fazendo mestrado em linguística lá em Brasília, na UNB. Triunfo na área de educação. Triunfo também nos estudos linguísticos. Quando lá chegamos, a língua xerente era uma língua ágrafa, era falada, mas não tinha escrita. Com o curso que fizemos na Wycliffe, nós elaboramos o alfabeto da língua, preparamos material didático, cartilhas, livros de leitura, realizamos estudos fonológicos e gramaticais, muita coisa está descrita, e eu tenho um trabalho que vai ser publicado agora, se Deus quiser, 2019, pela Junta de Missões Nacionais, está com mais ou menos 123 páginas, língua xerente, como se lê e como se escreve. Então vai ali tudo sobre a língua xerente. E temos a tradução da Bíblia, que se der tempo eu vou mostrar, feita pelo colega pastor Gunther Carlos Krieger, que traduziu e entregou para o xerente em 2007 o Novo Testamento. Triunfo na área linguística. Triunfo também na evangelização. Agora, vejam bem esses 3 itens aí, ABC. Aprendendo a comunicar o Evangelho de forma contextualizada. Uma nova abordagem de evangelismo, do conhecido para o desconhecido. Todo mundo que mexe com pedagogia sabe que isso é muito familiar, que o ensino se transmite do conhecido para o desconhecido. E a outra regra que acompanha diz que o ensino nunca cai num vazio, sempre tem um conhecimento lá. Não é? E o missionário é que tem que conhecer o conhecimento que está lá e transmitir a mensagem do Evangelho a partir do conhecimento que está lá. E o ponto C, conectando a mensagem do Evangelho à cosmovisão indígena. O xerente tem uma vasta biblioteca mitológica, são muitos mitos.
Esses mitos, eles falam da origem das coisas. E são esses mitos, o conhecimento desses mitos, né, e a observância desses mitos que compõem a cosmovisão do povo xerente, como é que eles veem o mundo, como é que eles interpretam os fenômenos do universo, como é que eles interpretam as coisas da vida. De modo que, se eu quiser conhecer a cosmovisão xerente, eu tenho que conhecer a mitologia xerente. Como é que eles contam, né? A sua mitologia. E, além disso, o xerente, como as etnias indígenas de modo geral, tem o seu próprio sistema de transmissão de conhecimento de uma geração para outra, que os comunicólogos, se a gente pode usar esse termo, chamam de sistema cognitivo. O nosso sistema cognitivo é mais lógico, é de raciocínio lógico, que vem da filosofia grega, implantado nas nossas escolas, da jardim da infância à universidade, né? Na nossa teologia sistemática, nos nossos seminários. Nossa maneira de pensar vem dali. Mas os indígenas partem de um outro raciocínio para chegar à razão das coisas, ao conhecimento das coisas, para a elaboração de conceitos. E o missionário tem que conhecer isso aí. Eu vou contar só um mitozinho pequenininho, para os irmãos verem que se a gente quiser comunicar o Evangelho a partir de um mito indígena, a gente pode, como Dona Richardson fez no livro O Totem da Paz. Quantos já leram O Totem da Paz aqui? Olha, bastante gente leu, mas muita gente não leu. E o outro? O Fator Melquisedeque. Amém, bastante gente. Muito bem. Eu costumo dizer assim, quem quer ser missionário transcultural e não leu o Totem da Paz, não leu o Fator Melquisedeque, tem que passar primeiro pelo purgatório. Viu? Porque em O Totem da Paz, Dona Richard mostra a própria experiência dele entre os Sauí. Em O Totem da Paz, ele apresenta a própria experiência dele entre os Sauí. E no Fator Melquisedeque, né, ele apresenta dezenas de outros povos em cuja cultura lá no substrato tinha aquilo que ele chama de analogia de redenção. São conhecimentos que vêm da revelação geral de Deus, historicamente vem lá da Torre de Babel, quando as línguas foram, diz o texto bíblico, confundidas, mas na realidade foram criadas novas línguas. A própria linguística chegou a essa conclusão, que num certo momento da história, eles estavam procurando descobrir qual seria a língua mãe, da qual todas as línguas surgiram, se originaram, mas eles chegaram num ponto em que havia muitos troncos linguísticos, ali não tinha como ir lá para trás. A linguística. Onde é que eles chegaram? Na Torre de Babel. Várias línguas. E como todos falavam uma só língua, todo mundo conhecia a história bíblica até ali, a criação, a entrada do pecado no mundo, o dilúvio. O xerente tem a lenda do dilúvio. Prova de que o dilúvio foi universal. Né? Indicação, aliás, de que o dilúvio foi universal. Né? De modo que dali eles vieram com esse conhecimento que havia, que a teologia chama de revelação geral, de Abrão para trás, que Dona Richard chama de Fator Melquisedeque. E a revelação específica, que é chamada também a revelação judaica cristã, é de Abrão para cá, quando Deus escolheu Abrão, formou a nação de Israel, para preparar uma nação através do qual trazer o Messias ao mundo e o conhecimento do Deus verdadeiro. De modo que eles têm esse conhecimento da revelação geral. Só que como tudo isso foi transmitido por via oral, e diz o velho provérbio, quem conta um conto
acrescenta um ponto. Esses mitos foram modificados com os vários ambientes por onde eles passaram. Mas lá no substrato a gente pode ver. Eu estou fazendo um mestrado, em missiologia, na missão AMID, em Brasília. Estou já trabalhando na minha dissertação, e o tema da minha dissertação é elementos da revelação geral da Bíblia na cosmogonia xerente. E ali eu vou apresentar tudo que existe na cosmogonia xerente, que são lampejos da revelação geral de Deus. Então, vou contar um mitozinho aqui. A dupla de heróis culturais do xerente é o Sol e a Lua. Eram 2 índios, moravam aqui na terra, a casa era pertinho da aldeia. Os dois, o Sol e a Lua, Budã, o Sol, o Airê, a Lua, visitavam os índios e os índios visitavam o Sol e a Lua. Jardim do Éden, por ali. Alguma coisa assim. E o Sol estava preparando todas as coisas para deixar para o seu povo, o povo xerente no caso. Na cultura xerente, tudo que o xerente tem, suas armas de guerra, seus cânticos, a sua pintura, as suas cerimônias, relações de parentesco, tudo foi o Sol e a Lua que deixou. O índio não inventou nada. O Sol e a Lua deixou aí, para eles. Então o Sol estava conversando com a Lua, certo dia, andando, conversando com a Lua, e perguntou assim, como é que nós vamos fazer para traçar o destino dos nossos filhos? Vamos fazer assim, o Sol. Pegou um talo de buriti, uma palmeira buriti, para quem conhece. O talo é bem levezinho, quando seca fica mais leve ainda. Jogou o talo de buriti na água, o talo afundou e veio à tona. E o Sol disse assim, é assim que vai ser para os nossos filhos. Eles vão morrer e vão tornar a viver. Né? Olha aí, a ressurreição. Olha aí, a vida eterna. Vão tornar a viver e vão viver para sempre. Não é? Aí o Lua, que está sempre estragando as coisas, o Lua chegou e falou, não, assim não presta não. Porque os nossos filhos vão aumentar muito, vai encher a terra, aí a caça não vai dar para todo mundo. Aí eles vão comer uns aos outros. É melhor assim, pegou uma pedra, jogou a pedra e lá a pedra ficou. E o xerente adquiriu uma cosmovisão fatalista. Aquilo que aconteceu ficou para nós. Então ficou para a gente morrer e não voltar mais. Então não tem ressurreição, não tem volta. Agora eu chego lá, eu quero pregar 11:25 de João, quer falar comigo? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, o tal de buriti. Ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Eu não preciso começar do nada. Eu não preciso começar dos nossos temas. Não é? Eu posso começar dali, do mito xerente. E quando, especialmente agora que eu tenho 84 anos, eu sou ancião lá. Quando eu chego lá na aldeia, eles dizem, o animo ao Emantouí, o nosso ancião chegou. Sou recebido como ancião. Agora mesmo vai haver uma cerimônia lá na aldeia, não é? E para se fazer uma cerimônia na aldeia, tem que ter um ancião de cada metade social. São 2 metades sociais, uma pinta de um jeito, outra pinta do outro. Uma tem uma série de nomes, outra tem outra série de nomes. O casamento é exogâmico. O menino daqui casa com a menina de lá, etc., e vice-versa. Se morre um de lá, esses aqui que enterram, e vice-versa. Então, ele quer fazer a festa, ele é um ancião, ele me chama de Narquá, parente clânico, meu parceiro clânico, né?
Ele me ligou e quer saber quando que eu vou lá, porque ele quer fazer a festa, mas ele não pode fazer sozinho. E o outro que poderia ametadar com ele, né, cumancuiá com ele, está muito velho, está um pouco cego, não dá mais. Então eu estou lá como ancião, né? Então se eu chego para falar sobre a ressurreição, a plateia está aí, e eu digo assim, ensinando que está aí, Aimon, Imptoctanorim, creu a nós como não, desde o começo, os mais velhos que contavam para nós, não é? Todo mundo fica atento. É como se eu tivesse dito assim, minha gente, assim reza a nossa Constituição. Estamos pegando a coisa aí no pé da letra. Então, se eu chego para eles e diz assim, Imptoctarawi, Imptoctanorim, creu a nós como não, Tocanem, montou o Aptoquazarel Abucurno, Deus pegou o Buriti, Arecambamena, e jogou na água, Aredebre, Areaipacaremá, afundou, mas tornou a voltar na terra. Tocanem. Aí, então, porque o Deus Sol queria que a gente morresse, mas vivesse outra vez. Deixa para lá esse negócio do Lua. Tô no cão a irê. Vamos prestar atenção aqui que Deus queria. Pois é, Deus não deixou assim não. Ele mandou o seu filho, da Kramantaimão Amsatorna, como se fosse assim, né? Mandou o seu filho, como se fosse pouco nem da tua repibumã para tirar a pedra outra vez do rio, né? Aredoré o abu ter data mepibumã o outro brodá, como se fosse para jogar o tal de Buriti outra vez para ele sair. Por isso que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu escrevi um outro artigo com o título O Messianismo Existencial Xerente. Está naquele livro Indígenas do Brasil, organizado por Ronaldo Lidório, porque tem um certo messianismo ali na cultura xerente que não aparece assim historicamente, por isso os antropólogos acham que os xerentes não são um povo messiânico. Mas lá no fundo da cultura tem uma ânsia messiânica, um desejo messiânico, não é? Eu estava numa aldeia certa vez, quando... Como é que está o horário, pastor? Desculpe. Veja lá, para eu controlar aqui. Como? 20 minutos? Então tá bom. Onde é que eu estava? Ah, sim, tem uma cultura messiânica. E eu pude observar isso concretamente. Eu estava numa aldeia, quando um ancião estava contando esse mito do Buriti e da pedra. Quando ele chegou naquele ponto que o Lua jogou a pedra, uma mulher de meia idade, se vocês querem saber que é uma pessoa sofrida, é uma mulher de meia idade numa aldeia indígena com a sociedade, com todo respeito, machista, né? Então levantou-se uma mulher de meia idade, aí, né, e disse, não sei por que fui jogar aquela pedra. Se não tivesse jogado aquela pedra, até hoje nós estávamos vendo os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós aqui. Se não tivesse jogado aquela pedra, quando morre o parente nosso, nós não precisávamos chorar muito. Podia chorar só um pouquinho, porque sabia que ele ia voltar. E o xerente, quando chora, o lamento da morte do xerente é triste, é pungente. É pungente. Não é? Então, o que ela está dizendo lá, no fundo? Ela está dizendo que ela quer a ressurreição. O povo xerente quer a ressurreição. O povo xerente quer
né? Não é só nós que queremos pregar o Evangelho, eles querem ouvir, eles precisam ouvir. Por isso que Dona Richard diz lá num capítulo do seu livro, Pastor Melquisedeque tem um capítulo lá, chama Jesus de o Messias de todos os povos. Porque todos os povos da terra estão esperando a esperança messiânica, a bênção de Abraão. Amém, meus irmãos? Então, quando nós entendemos isso aí, eu estou perdão, perdi aqui. Eu estou no triunfo na evangelização, né? Quando a gente aprender a comunicar o Evangelho nessa linguagem, não é? Mesmo antes disso, Deus fez muitos milagres, não é como o Cássio contou hoje, né? Mas quando a gente começou a compreender isso e falar essa linguagem, eles compreendem, associando o Evangelho à própria cosmovisão, os resultados começaram a chegar, né? Então, nós temos hoje entre os índios xerentes, para 4.000 índios, mais ou menos, temos cerca de 800 indígenas convertidos, 460 desses indígenas foram batizados por nós e por nossos pastores indígenas, e todos eles estão lendo o Novo Testamento. Amém, queridos? E triunfo na formação da igreja. Já contei um pouquinho, 33 anos, só na evangelização, e veio então, ano de 93 exatamente, a primeira igreja nascida. Eu não posso nem dizer que eu plantei. Aliás, eles perguntam, alguém me perguntou, pastor, quantas igrejas o senhor plantou lá entre o xerente? Nenhuma. Eu não plantei igreja lá. Elas nasceram. A maioria das igrejas estão nascendo. A gente recebe a notícia que eles estão se reunindo lá no domingo. Fulano se converteu, está fazendo culto todos os domingos. Fulano se reconciliou a vida, está fazendo culto todos os domingos. Não é? Nós temos hoje 6 igrejas locais bem formadas e mais 11 em formação, cada qual com sua liderança própria. Temos 3 igrejas fazendo viagens missionárias sistematicamente a outras aldeias. Constantemente temos uma nova igreja nascendo. Temos uma escola de formação de liderança em pleno funcionamento, com cerca de 40 líderes fazendo curso. Esse é o trabalho meu hoje. Minhas filhas não me deixam mais morar lá na aldeia. Eu tive um infarto em 2009, uma osteomielite em 2013. Minhas filhas moram em Brasília, cuidam muito bem de nós, talvez até melhor do que o jeito que cuidamos delas, não é? Não, papai, o senhor não pode morar mais lá não, você vai morar aqui perto de nós, agora o senhor pode ir, quantas vezes quiser. E eu ia de carro, 930 quilômetros, eu gosto de dirigir, até o dia que eu capotei o carrinho, eu e minha senhora. Pai, agora o senhor não vai mais de carro não, autoestrada, zero. Se o senhor quiser dirigir aqui na cidade, o senhor dirige, lá na aldeia pode dirigir, mas na estrada não. Vai de avião. Então eu vou de avião, lá eu alugo um carrinho, ando pelas aldeias, ando com um colega lá que tem uma caminhonete muito boa. Mas eu vou 4 vezes por ano, 2 vezes no primeiro semestre, 2 vezes no segundo. A gente dividiu a tribo lá em 4 regiões, cada vez eu dou curso em 2 regiões, sempre 10, 15 líderes em cada curso, dou meus cursos, volto. Esse é o trabalho que estamos fazendo hoje, pela graça de Deus, Deus dando saúde, para a gente ainda ir lá e dormir na rede, e dormir no chão, joga colchão no chão, e come o que os índios cozinharem lá, aliás, cozinham muito bem, né? E frutas gostosas que tem por lá, né? E temos uma candidata, são 3 pastores devidamente ordenados ao Ministério da Palavra de Deus, uma candidata a missões que talvez vai ser recebida pela Convenção Batista do Tocantins, com um curso completo de educação cristã na Faculdade Teológica do Tocantins, campus de Palmas. Então, todos esses resultados pela graça de Deus, triunfos. E o último que eu quero pôr aqui é o triunfo na implantação do louvor. Minha gente,
o xerente gosta de música, adora a música. E a música não é complemento do culto, não. Não é acessório, não. É parte integrante do culto. Não há nenhuma cerimônia indígena que não seja musicada. Pastor, o Weber Negrão está trabalhando com vocês. Tá. É muito conhecido da igreja aqui, porque ele frequentou a igreja aqui. O Weber Negrão, exatamente. Especialista em etnomúsica. Não é? Então o xerente gosta muito de música. Quando a gente vai fazer culto lá, ninguém fala, vamos fazer culto? Vamos cantar. Areu anu crecoabá. Areu anu crecoabá. Vamos cantar, quer dizer, vamos nos reunir para fazer culto. Então culto sem música não existe. E no início, o único que mexia com música lá era eu tocava violão. Eu que animava os hinos nos cultos, né? Mas eles gostavam muito, muito. Pastor, toca mais esse. Pastor, toca mais aquele. Às vezes chegava meia-noite, eu estava cansado, querendo ir dormir. E o povo... Eu me lembro, uma bela noite lá, já era quase meia-noite, e alguém chegou, toca mais esse. Pastor, toca aquele. Ao findar o labor dessa vida, aí só não toco não. 6 estrofes, meia-noite. Mas afinal, quando a igreja começou, então veio o desejo do pessoal deles mesmos tocarem. E vieram 2. Por isso que eu digo, eu sou de sorte demais. 2 gênios em música. Armando Sompré e Tiago Wacoqué. Queriam aprender violão. Eu não dei 10 aulas de violão para cada um deles e pus lá o jogo de cifra. Foram embora que eles tocam muito melhor do que eu. Aí queriam aprender teclado, e agora? A gente tem uma ideia, mais ou menos, que fica os acordes lá por analogia, né, com o violão, mas ensinar não tinha jeito. Aí comprei um método de teclado, não podia ser de outra, a não ser de Mário Mascarenhas, né? Fiz as primeiras 10 lições, eu mesmo. Passei aquelas 10 lições de teclado para eles, e o jogo de cifras. Minha gente, viraram tecladistas, viu? E violonistas. E começaram a ensinar para os outros. E hoje, se você for lá, eu acho que tem 20, 30 indígenas na igreja que tocam violão e que tocam teclado. Tem uma igreja lá numa aldeia, aldeia Boa Esperança, Maranhão-Arri, em que o pai era o tecladista da igreja. Aí ele ensinou o teclado para o filho, mas ele toca violão também. E o filho aprendeu o teclado, agora a dupla está lá, o pai tocando violão e o filho tocando teclado na igreja. Coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo. E agora, com a ajuda do Weber Negrão, que foi lá e deram o curso, né? Eles são bons tradutores, fazem tradução muito bem feita. Nós vamos cantar um hino deles aqui, traduzido por eles. Não é? E agora eles estão fazendo hinos no gênero da música xerente. Mesma tessitura musical, o mesmo ritmo da música xerente. Coisa linda, acompanhado com maracá. Não é? Coisa mais linda do mundo. Então, triunfo também no louvor. Triunfo em todas as áreas, amados irmãos. Então, finalmente, mais de 50 anos de trabalho, muitos obreiros, muitas vidas, não fomos só nós. O perfume de Cristo está lá, amém? E o triunfo está garantido para a glória de Deus, né? A Deus toda a glória. Vamos falar juntos? A Deus toda a glória. Agora vocês vão cantar em língua estranha. Coloca lá para nós. Vencendo, vem Jesus, na língua xerente. A minha apresentação a gente passa uma outra hora, né, pastor? Porque agora não dá não, né? Tá bom? Uhum. Esse é o coro. Non qua te daron escondi. Falem comigo. Non qua te daron escondi. Vencendo,
vem Jesus. Eu vou cantar a estrofe lá maior, se for possível, irmão. Tá bom? Ram comandano avapkanwi toap takwazore dakra kai wamhandani makwe te dazaze datsa pranada mini aipadat krei waiwi wazatoro wakuni não quate da esconde juntos to boreza dat simron to boreza dat simron to boreza dat simron não quate da esconde Wapta quada hau imha ram kuyuem mantoim kenhi ta tenanza quenoni to kboret si kren konton da si kroinori zada si wai kemen kmansim poko non qua te da honskonji to kboret zadat simro to Boreza dat simron, tok boreza dat simron, não quate da esconde. A back translation agora, a última em português. Ele vai ajuntar todos, ele vai ajuntar todos. Ele vai ajuntar todos, ninguém poderá com ele. Amém.